Boa noite, a paz do Senhor, amém? Como a Lorena falou aqui, né? Me chamo Max Bruno, sou pastor na Igreja Nazareno de Mesquita e é uma alegria poder estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele estará falando aos nossos corações de forma poderosa. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, segundo Lucas, no capítulo de número 18. Capítulo 18, e nós vamos ler a partir do versículo de número 18 também. Antes de fazermos essa leitura, eu gostaria de estar fazendo uma oração, amém? Santo Deus, nós te louvamos, Pai. Exaltamos o teu nome, reconhecemos, Pai, que não há outro Deus além de ti. Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nesta noite eu te peço, Pai, para que o teu Espírito Santo venha falar de forma poderosa aos nossos corações, Pai. Nós necessitamos, Senhor, nesta noite, de ouvir o Teu Espírito Santo, de ouvir o Senhor nos direcionando, nos ensinando, nos exortando, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós, Pai, possamos sair daqui melhores do que a forma ao qual nós entramos, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai. Eu preciso ouvir o Senhor nesta noite. O meu irmão precisa te ouvir nesta noite, Senhor. Ó Deus, por isso nós oramos, Senhor, e te pedimos isso em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, qualquer resistência, Pai, que em nome de Jesus caia por terra. Ó Deus, que o fluir, Pai, da Tua palavra, do Teu Espírito Santo venha a ser, ó Deus, real neste lugar, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta em Lucas, capítulo 18, versículo 18, que nós vamos fazer essa leitura. Mas antes eu queria comentar com você sobre o que eu tenho visto durante essa semana. A gente tem ouvido muito sobre a questão de guerra, e eu tenho visto muito as pessoas, através de redes sociais, pedirem a paz. Pedir a paz, desejamos a paz, e isso é real, isso é verdade, nós queremos a paz. Mas acontece que a gente vê muitos desses que pedem a paz, eles não dão ouvidos ao Deus de paz. E ao mesmo tempo que pedem a paz, eles seguem os caminhos de guerra. Muitos desses que têm postado algo pedindo a paz, hoje mesmo, estão indo por caminhos de guerra, por caminhos aonde eles não têm dado ouvidos à voz de Deus, à orientação de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Porque certamente, se todos dessem ouvidos ao Deus que dá a paz, se todos estivessem atentos à direção que Deus nos dá através da palavra dEle, certamente nós não estaríamos vivendo momentos de guerras. E eu não digo somente a guerra militar, mas as guerras que muitas vezes acontecem na mente e no interior de cada um. Muitos hoje estão vivendo uma guerra emocional em suas vidas porque não estão ouvindo a direção de Deus, a voz de Deus, e continuam seguindo em caminhos de tribulação, porque pensam estar seguindo a direção certa. E o que está acontecendo aqui, nessa passagem ao qual eu te pedi para você abrir, no livro de Lucas, capítulo 18, aonde a Bíblia fala sobre um jovem rico que chega até Jesus com algumas perguntas. Em outras versões, a Bíblia vai falar que é um príncipe. Este jovem está chegando para Jesus com algumas perguntas, querendo tirar algumas dúvidas.
E aqui o texto diz, no capítulo de número 18, versículo 18: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos. Honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus lhe ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte aos pobres, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. Mas ouvindo isto, ele ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram logo: Quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Pela primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei meio que confuso, eu confesso. Porque Jesus está falando aqui que o rico, ele não poderia encontrar ou desfrutar da salvação, mas ao mesmo tempo eu estava chegando na igreja e eu via pessoas prósperas, ricas, e que eram homens e mulheres de Deus e que certamente estavam salvas, estariam salvos. E eu perguntava isso a Deus: o que o Senhor está querendo dizer? O que Deus está querendo mostrar para esse jovem rico? O que Deus está querendo mostrar para cada um de nós com essa passagem? Quando ele chega para esse jovem e fala: vende tudo que você tem e reparte os pobres, para que você possa encontrar salvação. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo me fez entender que a nossa maior riqueza é ser o que Deus nos criou para ser. Quando esse jovem chega para Jesus e diz: bom mestre, essa expressão, bom mestre, era uma expressão que o judeu ele não usava a qualquer um. Um rabi, ele era chamado de mestre, mas bom mestre, ele só se referia ao bom Deus. Quando eles falavam, meu bom Deus, o bom Deus, e quando, por isso que Jesus fala, somente Deus é bom. E quando esse jovem chega dizendo, bom mestre, ele está trazendo um reconhecimento, uma honra a Jesus, e Jesus ele já está sabendo, conhecendo, Jesus ele conhece o nosso coração, Jesus ele sabe o que passa no meu coração e no seu coração, e aí Jesus, ele, quando o jovem pergunta, o que eu preciso fazer para encontrar a salvação? Quando esse jovem pergunta isso, ele demonstra que ele ainda não tinha a total certeza da sua salvação, e então Jesus ele traz, ele mostra para aquele jovem o que realmente importa, quando ele diz para aquele jovem, olha, ele diz assim, você tem observado os mandamentos? E aí ele fala, não matarás, não roubarás, não furtarás,
ele vai falando os mandamentos, e aí aquele jovem ouvindo isso, ele pensou, me dei bem, estou salvo, porque eu tenho feito isso desde criança. Mas Jesus, ele não citou 2 mandamentos que a Bíblia nos fala que são um dos mais importantes, que é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus ele fala, você tem feito isso, ele não perguntou se ele tinha amado a Deus. Jesus, ele primeiramente não perguntou, você tem amado a Deus de todo o teu coração e o teu próximo? Jesus, ele fez essa pergunta depois. Quando? Quando Jesus fala para o jovem, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Quando Jesus está falando, vai e vende tudo, Jesus está procurando ver o que era o mais importante na vida daquele jovem. Quando Jesus fala, vai e vende tudo que você tem, Jesus ele está perguntando para esse jovem se ele tem exercido esse mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. E aí quando Jesus fala, e aí depois que você vender, dá para os pobres, Jesus está perguntando uma outra coisa, você tem amado o seu próximo? Jesus, ele não está preocupado se ele é rico ou não, se ele tem muitas propriedades ou não, ele está querendo ver o que está em primeiro lugar no coração daquele jovem, daquele príncipe. O ensinamento que Jesus quer passar a esse jovem rico é no que consiste a vida. No que consiste a minha vida, a sua vida? O que está em mais importante na minha vida, na sua vida? O que nós temos amado, o que nós temos colocado em primeiro lugar, isso é o ensinamento que Jesus está querendo passar aqui. Jesus aqui ele não está querendo dizer, olha, você não pode ser rico, você não pode ter um bom salário, você não pode ter uma propriedade, não é isso. A palavra de Deus muitas vezes vai falar que Deus ele quer sobre nós a prosperidade, ele quer nos fazer próspero, ele quer nos fazer desfrutar do melhor dessa terra sim. Deus ele deseja nos prosperar, existem promessas para que eu e você alcance a prosperidade. O que Jesus está dizendo aqui, o problema não está no dinheiro. A palavra de Deus também vai dizer isso. O problema está em amar a riqueza. O problema é aonde nós temos colocado o nosso coração. Algumas pessoas confundem e diz que está escrito na Bíblia que a raiz de todos os males é o dinheiro. Não. A raiz de todo mal, a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro. Aonde eu tenho colocado o meu coração. Quando Jesus está dizendo para aquele jovem rico, olha, vai, vende tudo que você tem. Jesus ele não está falando, olha, rico não anda comigo. Jesus ele está dizendo, aonde está o teu coração? O que é mais importante para você? E aí eu comecei a entender. E aí eu entendi que o que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que eu e você devemos colocar a Deus como prioridade em nossas vidas. Deus precisa ocupar o primeiro lugar em nosso coração. A vida não consiste em ter riquezas, ou a vida não consiste em ter coisas materiais. É bênção você ter a prosperidade, ter a riqueza, ter coisas materiais, ter um bom emprego. Deus ele quer nos dar essas bênçãos, mas isso não pode ser
o primeiro lugar em nossas vidas. A nossa vida precisa consistir em amar a Deus acima de todas as coisas. O nosso relacionamento com Deus precisa ser a prioridade. Essa é a mensagem que Jesus está passando para esse jovem. É isso que Jesus está ensinando para esse jovem e para mim. Olha, o mais importante não é o que você vai juntar nessa terra, não é o quanto você vai ganhar, quantas riquezas você vai acumular. O mais importante é o relacionamento que eu e você vamos construir. Precisamos entender que a vida existe dois tipos de riquezas. Existem as riquezas materiais, aquilo que nós vamos conquistar aqui na terra, os relacionamentos que nós vamos estabelecer, mas existe também a riqueza espiritual. E a Bíblia, ela fala sobre isso. A riqueza espiritual é o que eu busco ser na presença de Deus. O que nós estamos buscando, o que nós estamos colocando em primeiro lugar. Se você tem buscado a Deus, você tem servido na obra de Deus, você vem colocando Deus em primeiro lugar, você está acumulando riquezas espirituais, riquezas para uma eternidade com Deus. As riquezas terrenas, elas passam. Aquilo que nós vamos juntar e acumular aqui, tanto como riquezas materiais, como relacionamentos, como amizades, porque tem pessoas que não colocam a riqueza em primeiro lugar, mas colocam um relacionamento em primeiro lugar. Nada deve ocupar o primeiro lugar em nossos corações, que não seja a presença de Deus, a busca por um relacionamento com Deus. Porque de tudo que nós precisamos é de Deus. As outras coisas, elas acrescentam. Só que muitos estão confundindo. A Bíblia fala: buscai o Senhor e as demais coisas serão acrescentadas. Mas existem pessoas que estão fazendo o contrário. Estão achando que Jesus é que vai acrescentar. O que esse jovem rico está querendo aqui, quando Jesus fala para ele, ó, vende tudo que tem, o coração dele entristeceu. Ele entristeceu porque ele não queria abrir mão do projeto de vida dele. Ele não queria abrir mão daquilo que ele estava construindo, daquilo que eram os sonhos. Ele não queria abrir mão. E o que Jesus está dizendo é: aonde está o teu coração? A palavra diz: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o teu tesouro está dizendo o que é mais importante para mim e para você. É aonde vai estar o nosso coração. Se o que é mais importante para mim é um relacionamento, é ali que vai estar o primeiro lugar no meu coração. Se o mais importante para mim é o trabalho que eu consegui, ali vai estar o primeiro lugar do meu coração. Agora, se o meu tesouro é o meu relacionamento com Deus, o meu coração vai sempre colocar Deus em primeiro lugar. Eu ali em Mesquita, eu tenho estado como pastor dos jovens, e eu vejo muitos jovens que são envolvidos, que amam, que servem, e está todo dia na igreja, e está tudo quanto é oportunidade, eles querem estar ali à disposição para servir. Mas esses mesmos jovens, muitas vezes, quando uma porta de emprego se abre,
eles priorizam tanto aquilo que começam a se esquecer de Deus. Eu tenho visto muitos jovens que eu chego e pergunto: o que está acontecendo? Você estava aqui todo dia. Ah, é que eu estou no emprego que agora eu não consigo. Ah, eu não consigo mais estar no culto jovem porque eu preciso descansar, eu preciso... E tu vê que aquilo que era para ser uma bênção começa a ocupar o primeiro lugar. A porta de emprego que tanto sonhou, a oportunidade numa faculdade que tanto sonhou, por um descuido, começa a ocupar o primeiro lugar. E aí, a primeira coisa que abre mão é de servir a Deus, é de buscar a Deus, é de estar na presença de Deus. E o que acontece? Vai esfriando, e, infelizmente, muitos se afastam. Por quê? Não colocou Deus em primeiro lugar. A busca por ser alguém, a busca pelo melhor emprego, não é errado. A busca de ser um profissional bem-sucedido não é errado. Nós devemos buscar isso. Eu tenho o meu trabalho, todos vocês têm aqui o seu trabalho, mas isso não pode ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. O primeiro lugar precisa ser de Deus. O nosso trabalho são as demais coisas sendo acrescentadas. Aquilo que nós vamos conquistar são as demais coisas, são as bênçãos de Deus chegando em nossas vidas. Mas o mais importante é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos estar atento a isso, para que nós não venhamos ouvir o que as igrejas em Apocalipse ouviram. A igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, em Apocalipse capítulo 2, no versículo 9, ela ouve do Senhor. O Senhor diz para essa igreja: eu conheço a sua pobreza material, mas saiba que você é rica. O Senhor, Ele diz em Apocalipse, numa das cartas, as cartas para as igrejas, e Ele diz para a igreja de Esmirna: olha, você pode ser pobre materialmente. Materialmente você pode não ter tantas coisas, mas saiba que espiritualmente você é rica. E no capítulo 3 de Apocalipse, ele vai dizer na carta para a igreja de Laodiceia: você, Laodiceia, você é rica materialmente. Materialmente você é rica, mas saiba que espiritualmente você está pobre. O Senhor, Ele não está querendo condenar as riquezas. O próprio Deus nos promete na palavra riquezas. Mas o que Ele está dizendo e nos alertando é: não coloque o seu coração nas coisas desse mundo. Não coloque o seu coração nos prazeres desse mundo. Nós estamos vivendo uma época aí de feriado, onde é comemorado carnaval, e no caminho vindo para cá, tinha um engarrafamento aqui pela Glaucio Gil, e eu vim pela Gilca, e os bares lotados. Lotado, som alto, pessoas bebendo. Pessoas que estão preocupadas em satisfazer os seus prazeres. Pessoas que têm colocado o seu coração nos prazeres. Como esse jovem. O prazer daquele jovem rico era tudo o que ele tinha conquistado.
E Deus está tentando mostrar para aquele jovem, olha, isso tudo vai passar. Você quer me seguir? Você quer me seguir? Então coloque Deus em primeiro lugar. Porque é isso que vai nos acumular a riqueza na vida eterna. É isso que vai causar a salvação da sua alma. E é isso que Jesus está nos ensinando nessa noite, meus irmãos. Em algum momento, nós vamos precisar renunciar a algo para permanecer na presença de Deus. Se a gente abrir aqui testemunhos, eu sei que muitos aqui vão poder testemunhar de algo que precisou abrir mão, de algo que precisou renunciar. Porque, na grande verdade, ninguém pode tirar Deus do trono dele. Deus, ele é Senhor, ele é Rei, é soberano. Ninguém, o inimigo, ele não tem poder para isso. Mas saiba que o inimigo, ele tenta ocupar o trono dos nossos corações. Porque no coração do homem, o diabo, ele pode reinar. E é isso que Jesus está nos alertando, através dessa passagem com esse jovem rico. Jesus está dizendo, cuidado. Ele está dizendo para mim, para você, tenha cuidado. Tenha cuidado no que você está priorizando. O que você está priorizando está te aproximando de Deus ou está te afastando de um relacionamento com Deus? E nós precisamos estar atento a isso. Porque, de uma forma bem traiçoeira, o inimigo, ele vai causando situações que, aos olhos humanos, para muitos, vai soar como nada a ver, não tem problema, mas são coisas que vai minando a nossa fé, e são coisas que vai nos tirando da presença de Deus, que vai nos afastar. É bom trocar? Amém, glória a Deus. Então, o inimigo, ele vai tentando minar a nossa fé. Ele vai tentando roubar de mim e de você aquilo que Deus já nos deu. Você confessou Jesus como Senhor e Salvador? Você tem buscado a Deus e nós desfrutamos da alegria da salvação. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida. Você tem desfrutado da alegria da salvação. Mas enquanto você e eu vivermos, o inimigo todos os dias vai tentar roubar isso de nós. E ele vai tentar de uma forma traiçoeira, talvez colocando aquilo que aparentemente não vai parecer um pecado tão escandaloso, mas é algo que vai começar a esfriar a nossa fé. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Nós precisamos estar atentos para nós não colocarmos os nossos corações nas coisas terrenas. E quando eu falo nas coisas terrenas, eu não quero falar só de riquezas, de bens materiais, mas nos prazeres desse mundo. Muitos jovens, quando a gente pergunta, entrega a vida para Jesus, e eu já fui um desses jovens. Eu me converti com 21 anos, 21 para 22 anos, e antes disso, nos meus 18, 19 anos, quando alguém falava, entrega a tua vida para Jesus, eu dizia, ainda não, ainda tenho muito que curtir. Meu coração estava nas coisas desse mundo. Eu não era rico, e nem sou, mas o meu coração estava nos prazeres desse mundo, os prazeres da carne. E muitos têm colocado o seu coração nesses prazeres,
e por isso não conseguem o relacionamento com Deus, não conseguem colocar Deus em primeiro lugar. E Jesus está dizendo a esse jovem rico: você quer me seguir? Você quer estar na minha presença? Renuncie. Renuncie os prazeres desse mundo. Porque quando você renunciar aos prazeres desse mundo, você vai desfrutar das riquezas espirituais. Você quer desfrutar da paz, da alegria, da salvação, do amor? Somente Deus, Ele pode nos oferecer o verdadeiro amor, a verdadeira paz, a verdadeira alegria. E o mundo não consegue enxergar que isso é a maior riqueza, a riqueza espiritual. As demais coisas nos serão acrescentadas, porque Deus, Ele quer que nós desfrutemos do melhor dessa terra. Mas o melhor dessa terra não pode ocupar o lugar que é de Deus em nosso coração. O melhor dessa terra é para nós desfrutarmos. As riquezas é para nós desfrutarmos. Nós não podemos deixar que essas coisas venham nos usar. O dinheiro, a riqueza é para que eu venha usá-los, não eles me usar. Porque se assim acontecer, a cobiça entra, a avareza entra, o pecado entra, e quando a gente for ver, o nosso coração está dominado pelos prazeres desse mundo. Queria te convidar a ficar de pé, meus irmãos. O que ocupa o primeiro lugar, de fato, em nosso coração? Essa é a reflexão que Jesus queria trazer para aquele jovem rico. O que Jesus estava querendo dizer e fazendo aquele jovem refletir era: jovem, o que tem ocupado o primeiro lugar em seu coração? Eu tenho cumprido, eu tenho respeitado meu pai, minha mãe, eu tenho cumprido os mandamentos, eu não mato ninguém, eu sou uma pessoa de bem. Aquele jovem chega para Jesus cheio de boas intenções. Era uma pessoa que tinha um bom coração, respeitava o pai, respeitava a mãe, respeitava as autoridades. Eu imagino um jovem educado, um jovem com princípios, com uma boa educação. Mas, quando Jesus pergunta para ele: você tem amado a Deus acima de todas as coisas? O coração dele se entristeceu. Porque quando Jesus pergunta para ele: você tem amado a Deus acima de todas as coisas, através da decisão de vende tudo que você tem, o coração dele se entristeceu. E por que o coração dele se entristeceu? Porque, queridos, por trás disso de vende tudo que você tem e me segue, por trás disso está falando sobre renuncia, sacrifica por mim. Jesus está dizendo: o que você está disposto a fazer por amor a mim? E é o que Deus está nos perguntando nessa noite. Até onde nós estamos dispostos a ir pelo amor que temos a Deus? Até onde? Será que se Jesus hoje chegar para mim, para você e dar essa orientação, vende tudo que você tem,
Ou se você não tem muitas riquezas, Jesus chegar e pedir o que você tem de mais importante. Será que nós estamos abertos para abrir mão de tudo, para permanecer na presença de Deus? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer hoje. Aquele jovem, ele tinha uma vontade de seguir a Jesus. Mas para ele seguir a Jesus, ele precisava abrir mão dos sonhos dele. Ele precisava abrir mão do projeto de vida dele. Só que aquele jovem demonstrou, quando se entristeceu, que o que ele realmente queria era que Jesus acrescentasse na vida dele. Quantos de nós não já ouvimos a expressão, Jesus pode preencher o vazio da sua vida? Eu já ouvi isso. Só que na grande verdade, Jesus ele não é um tapa-buraco. Jesus ele não é alguém que vai complementar na nossa vida. Jesus ele precisa ser tudo. Jesus não pode ser tratado como algo que vai complementar. Jesus é tudo o que nós precisamos e necessitamos, porque sem Ele nós não podemos estar aqui e desfrutar da alegria da salvação. Sem Ele não há paz, sem Ele não há esperança, porque Ele é a verdadeira paz, Ele é a verdadeira esperança, Ele é tudo o que nós precisamos. Só que as pessoas nesse mundo estão achando que é o contrário, que Jesus é que vai complementar, que Jesus só serve para suprir uma necessidade de momento, que Jesus só serve para preencher aquele vazio. Não. Eu vou muitas vezes precisar abrir mão dos meus prazeres. Eu vou muitas vezes precisar abrir mão da minha vontade. Eu vou muitas vezes precisar sacrificar um dia de descanso para estar servindo na obra de Deus. Eu vou muitas vezes precisar abrir mão de algo que vai me custar muito para fazer a obra de Deus, para que alguém venha a ser alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Porque o servir a Deus não tem a ver somente com vir à igreja para receber uma palavra ou receber uma oração. Servir a Deus também tem a ver com o quanto eu estou disposto a sacrificar pela obra de Deus, para servir ao meu próximo, para ganhar uma alma. Porque o grande dia da volta de Jesus está se aproximando e ainda existe muitos que precisam alcançar a salvação, ainda existe muitos que precisam ouvir sobre o amor de Deus. Quantos de nós estamos dispostos a sacrificar algo para se envolver? Sacrificar um dia de descanso para estar servindo num evangelismo, para estar levando alguém no encontro de uma célula, para trazer alguém até a casa de Deus, ou falar do amor de Deus. Essa é a reflexão que Jesus traz para nós nessa noite. O que estamos dispostos a fazer para colocá-lo sempre em primeiro lugar? Porque, queridos, todos os dias, eu e você vamos estar diante de uma situação ao qual vamos precisar renunciar ou sacrificar. Todos os dias. Como diz um cantor gospel, todo dia o pecado vem. Todo dia a oportunidade de pecar ela vai vir. Todo dia a oportunidade de satisfazer os desejos da carne vão vir. E todo dia nós vamos precisar
renunciar para permanecer, para estar priorizando Deus em nossas vidas. Então, a oração que eu vou fazer hoje é para que Deus, Ele nos dê mais do Espírito Santo, porque, querido, o que vai te ajudar a permanecer é o Espírito Santo na sua vida. Por isso que os pastores e os líderes sempre vão te dizer: busque ao Senhor, leia a tua Bíblia, tenha o teu momento de oração, venha orar, venha se envolver, porque isso vai fortalecer a tua fé, e no dia que você precisar renunciar, o Espírito Santo estará presente para te ajudar. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração, Senhor. Ó Deus, todos os dias, Senhor, nós temos uma batalha a ser travada, Pai. Todos os dias o inimigo, de alguma maneira, ele vai tentar nos tirar da tua presença, Senhor. Ele vai tentar trazer algo para gerar frieza em nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, a nossa oração nessa noite, Pai, era para que o Senhor, em nome de Jesus, venha repreendê-lo. Ó Deus, e não deixe que o nosso coração, a nossa mente venha se distrair com as coisas desse mundo, Senhor. Que nós possamos permanecer firmes, te buscando, colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, priorizando a comunhão com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, priorizando a leitura da Tua Palavra, priorizando o serviço na Tua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai querido, ó Deus, nos ajude a manter a chama em nosso coração acesa. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos todos os dias, Senhor, estar disposto a renunciar por Ti, Deus. Nos ajude, Senhor, a colocar sempre o Senhor em primeiro lugar em nossos corações, Senhor. Ó Pai, nos ajude, Senhor, a ter mais do Teu Espírito Santo e dizer não a este mundo. Nos ajude a dizer não aos prazeres da carne, Senhor. Nos ajude a dizer não, Pai, a tudo aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. E nos dá sabedoria, Pai. Nos dá discernimento, Senhor, para saber entender quando algo está sendo uma cilada para nos tirar da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração, Pai. E que o Teu nome, Pai, venha continuar sendo glorificado em nossas vidas, que o Teu nome venha continuar sendo exaltado neste lugar, ó Deus, pois a nossa vida, Senhor, nós desejamos que a nossa vida seja para o louvor da Tua glória, seja para exaltar o Teu nome, seja para reconhecer todos os dias que não há outro Deus além de Ti, que só o Senhor é santo, 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 só Tu és o nosso Senhor, só Tu és o nosso Salvador, e não há outro Deus além de Ti, Senhor. Não pode ter outro Deus além de Ti, Senhor. Só Tu és, Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, só Tu és o nosso Deus que enviou o Seu Filho amado para nos salvar, e somente o Senhor, ó Deus, somente o Senhor ocupa o primeiro lugar em nossos corações, Senhor, pois o nosso tesouro está no nosso relacionamento contigo, Senhor, pois o nosso coração está no relacionamento que nós temos contigo, Senhor, está na comunhão com Teu Espírito, Pai. Ó Deus, nós agradecemos, Senhor, porque nesta noite o Teu Espírito Santo te faz presente neste lugar, o Teu Espírito Santo está entre nós, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, porque neste lugar, Senhor, neste lugar está pessoas, Senhor, que nesta noite decidiram renunciar a tudo que está lá fora para estar aqui, Senhor, para Te buscar, Senhor, para Te colocar em
primeiro lugar, Pai, para priorizar a Tua obra, Senhor. Ó Deus, e em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o renovo do Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, Pai. Ó Deus, que nesta noite o Senhor venha sobre a Tua igreja com o Teu Espírito Santo de forma poderosa, Senhor. Que vidas aqui, Senhor, venham ter experiências sobrenaturais com o Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que este lugar venha ser cheio da Tua presença, da Tua santa e poderosa presença. Ó Deus, não deixa que o meu irmão saia diferente. Ó Deus, não deixa que o meu irmão saia da mesma forma como ele chegou, que ele venha sair, Senhor, diferente, cheio da Tua presença, cheio do Teu amor, da Tua paz, da Tua alegria, pois essa é a nossa maior riqueza. A nossa maior riqueza é estar na Tua presença, Pai. A nossa maior riqueza é poder nos relacionar contigo, Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos abençoado com as demais coisas. Muitos entre nós podemos testemunhar das coisas materiais, das riquezas que o Senhor tem nos abençoado. Ó Deus, mas não permita que nada disso venha ocupar o Teu lugar em nossa vida. Não deixa que nada disso venha ocupar o primeiro lugar em nossos corações. Que todos os dias, Senhor, nós possamos apresentar o nosso coração a Ti. Apresentar a Ti e dizer que Tu és tudo o que temos de mais importante. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus.